Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, informações que circularam. Essas informações são um pouco mais antigas, de 5, 6 dias atrás, que não houve a oportunidade de trazermos elas ainda aqui no canal, mas elas são importantes na medida que, em parte, a gente consegue enxergar um caminho para um cenário que se desenha para fins principalmente daquelas empresas que fazem parte do canal. Também vou falar um pouco sobre uma notícia que correu por aí sobre um golpe que aconteceu na Faria Lima. E vou começar exatamente por essa questão. Acho que ela é uma questão menor, mas apenas para a gente saber. Então está na Infomoney, é assinada por Lucas Gabriel Martins e é do dia 11/7/2024. Hoje é dia 17 de julho de 2024, portanto, mais ou menos como eu disse, questão de uns 6 dias atrás, uma coisa mais antiga. E a Justiça torna sócio de gestora da Faria Lima réus por organização criminosa. Também vão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional. O juiz que recebeu a denúncia do Ministério Público acabou por acatar essa denúncia e tornou réus os sócios da gestora de criptomoedas Titânio Assets, por crimes contra o sistema financeiro nacional e organização criminosa, além de outras 8 pessoas que também foram citadas por conta da denúncia. Para você entender assim mais ou menos, né, como as coisas acontecem, é feita uma investigação que ela ocorre por responsabilidade da polícia. No final da investigação são apontados indícios, ou não, né? Mas nesse caso aqui, indícios de que possa ter havido um crime. Na existência desses indícios, as pessoas são indiciadas, é encaminhado ao Ministério Público, que ele reporta, faz análise, depois faz o seu relatório, e se entender que procedem os indiciamentos, então é feita a denúncia. E o judiciário é quem acata essa denúncia, quem recebe elas, dizendo se tem procedência ou não. Então, a Titânio Assets, localizada no edifício Pátio Victor Malzone, lá da Faria Lima, foi alvo da Operação Uranós. E essa operação, veja que ela é do final de novembro de 2023. E veja que foi bem rápido a questão entre o fechamento da operação, aí tem a operação, tem o andamento do inquérito, se houve as pessoas, etc. E lá no final tem o relatório desse inquérito. E os sócios já foram indiciados. Então, a polícia entendeu, tem indícios de crime e esse indício aconteceu em abril deste ano. Bastante rápido, perto de outros inquéritos que a gente vê durando aí 5, 6 anos o inquérito. Segundo as investigações, então o negócio faz parte de uma complexa rede de CNPJs que captou de investidores pouco mais de 1 bilhão à margem da lei. A defesa das pessoas envolvidas foi procurada, no entanto não enviou qualquer resposta, pelo menos até a publicação desse texto aí da Infomoney. Na decisão, o magistrado disse que a acusação mostra que houve oferta e negociação de valor mobiliário, ou seja, tem representatividade financeira, por meio de utilização de contrato de investimento coletivo, chamado SIC, sem autorização do órgão regulador, bem como operação não autorizada de instituição financeira. Então é aí em torno disso que está toda a questão. Além disso, segundo denúncia do Ministério Público Federal, os envolvidos induziram investidores e órgãos reguladores ao erro. O juiz da causa ele diz que a denúncia e a investigação mostram que há indícios de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Isso ele está, no momento que ele acolhe a denúncia, ele está explicando por que ele acolhe. Então, por isso que ele coloca lá no relatório. Ou seja, é o juiz de fato se manifestando nos autos, que é o que se espera dos integrantes do Poder Judiciário, principalmente os magistrados. Atividades dessa magnitude e com volumes financeiros de grandíssima monta
somente conseguem operar com uma clara organização na sua atuação. Ou seja, essa aí é a concepção que o juiz deu para esse fato. Então, a gente fica muito atento. Aqui, no final, eu fiz um resumo com inteligência artificial, mas não foi necessário porque no decorrer de toda a matéria, nessa colocação que eu fiz agora, a gente entende bem direitinho o que aconteceu. E agora indo para a parte que vai começar a nos ajudar a construir um cenário. Ainda não é um cenário. Provavelmente no próximo vídeo eu vou fazer uma análise de cenário com as informações que eu vou tratar a partir de agora. Então veja que na Carta Capital, nessa reportagem que é assinada pela própria Carta Capital, ela é do dia 15 de julho de 2024, é de 2 dias atrás. Mas ela só está replicando informações que já aconteceram em outras mídias, eu só não trouxe antes porque outras coisas se suplantaram. Então veja que, em meio à seca, o operador nacional do sistema determina que térmicas fiquem de prontidão. Bandeira amarela voltou a ser acionada após mais de 2 anos. Inclusive, já com essa antecipação e com o acionamento da bandeira amarela, não é de se duvidar que a partir de outubro, novembro, se tem a bandeira vermelha, tornando a energia mais cara. Vamos dar uma olhada no que diz essa reportagem. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, determinou que as térmicas do país fiquem de prontidão para garantir o abastecimento de energia elétrica. Isso por conta do início do período seco no Brasil. As poucas chuvas dos últimos meses levaram bacias hidrográficas do país a ficarem abaixo da média histórica. Abaixo da média histórica. É importante essa concepção aqui, ó, de abaixo da média histórica é importantíssimo para aquilo que pode se suceder. Aí o que acontece? Que às vezes a gente tem uma visão um pouco equivocada, não estou dizendo no Brasil como um todo, mas, por exemplo, aqui no Sul. Com licença. Nós tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, também teve enchente em Santa Catarina, e às vezes a gente olha para o Sul e pensa que isso tem alguma representatividade em termos de Brasil. Não tem uma representatividade local. Também Paraná também teve algumas chuvas, mas nós somos uma parte pequena do Brasil. O Rio Grande do Sul tem aproximadamente 12 milhões de habitantes e diminuindo, ou seja, nós representamos 6% da população do Brasil. E na parte territorial também deve estar algo em torno disso aí, ou seja, a representatividade é muito pequena. E a gente sabe que tem as queimadas acontecendo na região amazônica e também na região do Pantanal, indicando a força desse período de seca. Então isso pode refletir no país como um todo e às vezes a gente acaba tendo uma visão equivocada. Por outro lado, destaca o documento do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o consumo de energia continuou subindo. Então veja que tem redução nos reservatórios, tem aumento do consumo, então é um indicativo de que talvez seja necessário acionar as termoelétricas. Agora, as empresas devem informar os seus cronogramas de manutenção, bem como relatar eventuais problemas ligados à hibernação, o tempo que elas ficaram paradas, e à falta de combustível. Note que houve compra de termoelétricas, a usina de energia a gás de Araucária, a UEGA, foi comprado da Copel, e também aquelas geradoras térmicas do Amazonas, todas compradas pela IEF. Então veja que, às vezes, por mais questionamento que se tenha e apoios que se teve do governo, é interessante que a gente enxergue aí que, às vezes, claro, tem só uma visão de como as coisas estão acontecendo. Vamos passar sobre qualquer concepção assim de termos de eventual ilegalidade. Eu acho que o que a gente tem que entender é que, às vezes, o que se está vendo não é aquilo que nós estamos vendo. Como eu disse, né, a gente olha para o Rio Grande do Sul, é enchente, mas o Brasil não é isso. O Brasil ele se apresenta com um consumo de energia elétrica
que está com uma demanda menor às vezes do que a produção. Isso foi dito pelo próprio governo. E, no entanto, numa simples mudança de cenário, isso tudo já fica de uma forma diferente. Na prática, que acontece, a medida tomada, ela acontece por conta do maior uso das usinas termoelétricas, o que deverá tornar para os consumidores a conta de energia mais cara. Seguindo na linha do consumo de energia, vamos dar uma olhada aqui, ó, pelo menos não do consumo, mas pelo menos de empresas que envolvem o setor de energia elétrica. Nessa reportagem da Money Times, assinada por Cape Abreu, ela é do dia 11 de julho, e veja que o BNDES ele vendeu 11 milhões de units da Energisa. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. O BNDES vendeu, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, entre 12 de março e 10 de julho, vendeu 11,5 milhões de units da Energisa. Com isso, a instituição, por meio do BNDES Participações, que é o BNDES Par, passou a deter 34, quase 35 milhões de units. Só que, veja bem, cada unit é composta por uma ação ordinária e 4 ações preferenciais, ou seja, são 5 ações. Então, veja que na realidade o BNDES ele acabou por vender aqui em torno de 57 milhões de ações, né? São 11 milhões de units, mas que representam 57 milhões de ações. E ficou aqui com quase 35 milhões, então ainda permanece com mais de 120 milhões de ações no total, ficando com uma representatividade ainda significativa. Tanto é que a representatividade dessas ações no capital social da Energisa ficou distribuído em 3,9% de ações ordinárias e 9,95% de ações preferenciais. No total, 7,62%, o que dá um indicativo de que o BNDES Participações, ou o BNDES, através do BNDES Participações, possuía em torno de 10% dessas ações. Aí aqui no final, então ainda tem uma participação representativa, mas o indicativo é que nós temos aí um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ao que tudo indica, a não ser que vá acontecer algo diferente, mas aparentemente está fazendo caixa, até porque houve algumas concessões de recursos que nós vimos, um dos motivos foram as enchentes aqui do Rio Grande do Sul, e consequentemente talvez esteja aí fazendo. Eu não tenho certeza para afirmar isso, mas não vejo que o banco esteja realmente trazendo recursos para que coloque no investimento e desenvolvimento do país. De qualquer forma, aqui é apresentado o comunicado, e o comunicado que veio da Energisa está bem completo aqui direitinho, mostrando como é que acabou ficando a distribuição dessas ações. Ou seja, né, os indicativos teria que avançar mais sobre isso, enxergar melhor o que tem ali por trás, mas ainda não está no desenvolvimento do Brasil. E aqui é a parte que eu acho interessante, do ponto de vista de visão, que sai no Inteligência Financeira, assinado por Aloysio Alves, e é do dia 14 de julho de 2024, onde a gente começa a fazer as amarras para chegar numa análise de cenário. Inteligência artificial é importante, né? Sempre que tem o pode aqui, ó, tornar Brasil gigante em data centers e beneficiar elétricas. Então ele está tentando dar uma visão, e justamente por conta dessa visão é que nós aqui vamos construir um cenário que não necessariamente acompanha essa visão. Mas aqui tem uma visão interessante, então os benefícios vêm para as elétricas, as teles e a WEG. Mas o crescimento exponencial de investimentos globais em inteligência artificial vai multiplicar a demanda por data centers, e isso pode trazer bilhões de dólares em investimentos. É uma consideração. Então veja que, não que quem está fazendo a reportagem não acredite, mas pode eventualmente gerar em alguém alguma desconfiança, então ele começa assim, ó, parece um sonho distante,
pois para o Santander, o país reúne uma combinação de fatores que tornam esse cenário, por isso que eu digo que lá no final vai acabar gerando uma análise de cenário, torna esse cenário bastante provável. Não sei, eu realmente não sei. A razão é a ampla oferta brasileira de energia e água. Então, veja, fique nessa palavra aqui, ó, ampla oferta brasileira de energia e água, insumos que data centers exigirão em quantidade crescente por causa da chamada IA generativa, aquela que vai, a partir dos conhecimentos que absorve, vai gerando novos e dos novos gerando novos. E que poucas geografias no mundo têm de sobra. Então está dizendo que nós temos esse diferencial e o resto do mundo não é tão abundante quanto é no Brasil. Desta forma, o Brasil demanda, aqui está confuso isso, o Brasil demanda cerca de 85% da energia que consome. Mas eu acho que ele quis dizer aqui que o Brasil ele demanda 85% da energia que ele produz. Então, tem energia sobrando, segundo ele. Mas se tem energia sobrando, porque a bandeira amarela, mesmo com as secas, que está vindo aí, e ainda com tendência a partir para uma bandeira vermelha. Então talvez as coisas não sejam bem assim. A energia é também mais limpa e barata no Brasil do que nos Estados Unidos e na Europa, que em conjunto cediam quase 2/3 de quase 12 mil data centers distribuídos pelo mundo. Então eles têm os Estados Unidos e a Europa têm quase 2/3, ou seja, se nós estamos falando de 12 mil, eles têm quase 8 mil desses data centers. O Brasil tem poucos aqui, só tem 181 data centers. Se as empresas transferissem data centers para o Brasil, teriam uma vantagem competitiva em termos de aqui, pegadas de carbono, mas eu acho que não está muito por aí. Eu acho que a questão está mais em função do uma tendência mundial que está pela extinção dos offshores, que são essas produções que ficam distantes do próprio país e indo na direção dos nearshores ou friendshores, ou seja, colocar entre países que são amigos, no caso o Brasil é amigo dos Estados Unidos, e também os nearshores que ficam, friendshores é essa relação de amizade entre países, e os nearshores que têm proximidade de fronteiras, como é o caso do Brasil, o caso do México, tem alguma proximidade, além desses outros fatores que favorecem. Então aqui, se você quiser depois avançar sobre a reportagem, IA é um consumidor voraz de água e energia, e é o que eles dizem o Brasil ter em abundância, e completa aqui, ó, IA sobe o preço da energia, se sobe é bom para a Eletrobras, Copel, Eneva, e também, no caso aqui, podem ser beneficiadas o EG, LogCP, que ganham mais com data centers. No caso, aqui a LogCP, né, administradora de galpões logísticos, isso aí começa a nos dar uma visão do que pode ser um cenário que nós talvez tenhamos pela frente. Que pode, de certa forma, vir a beneficiar principalmente empresas, como foi dito ali, né, de energia elétrica, que fazem parte da carteira do canal, de tele, porque precisa fazer transmissão, e também essas tipo a WEG. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, que eu acho que é relevante, que vai juntando para a gente chegar num cenário, se você for ver, agora recentemente houve esse acordo onde um valor está sendo retornado para a Oi, em torno de 8 bilhões, que ela vai passar por um dos maiores credores, que é o BTG, e o BTG não vai cumprir com a parte do contrato da Oi, até porque não tem nada a ver com isso, que seria de levar a internet para confins do Brasil, mas, pelo contrário, foi reportagem que nós trouxemos aqui no canal, vai investir em data centers. Por que será? Então tudo isso aí vai nos ajudar a contar uma história de um cenário que pode estar se desnudando bem na nossa frente. Além disso, nós temos o Brasil, um país que não se desenvolve, na administração atual não tem tendência ao desenvolvimento, não é força para o desenvolvimento, nem essa venda do BNDES de ações é com sentido do desenvolvimento do país, não mostra sinais de que seja isso. Mas a gente viu o que aconteceu recentemente com o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, e o reflexo que isso pode dar no pleito eleitoral dos Estados Unidos que acontece agora
em 2024. Também temos as eleições do Brasil, que pode ter uma construção de uma base para um segmento político que tem uma visão mais para o desenvolvimento do país, com reflexo inclusive nas eleições de 2026. E assim, esse cenário começa a ficar meio desnudado na nossa frente e nós vamos comentar isso num próximo vídeo. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.